Vou falar um bocadinho, vou meter água, vou falar um bocadinho sobre a observação de tubarões dos Açores e tentar fazer isso a olhar para o futuro. Basicamente eu vou dividir esta apresentação em duas partes, uma parte que é nitidamente tubarões, misturado comigo, que é uma coisa que eu não faço muitas vezes, uma vez corre bem, e depois uma segunda parte que é mesmo futuro, futurologia, ou servir de feiticeira. Muito bem, os tubarões e eu. Eu nasci um bocadinho antes daquilo, mas não interessa, que é para não se perceber quanto velha que eu sou. Mas, digamos que o primeiro cruzamento que tive com tubarões foi em 1975 e não dei por ele. Ou seja, toda a gente em Portugal andava a falar num filme que eu não vi. E depois houve a segunda edição, a terceira edição, a quarta edição. Eu nunca vi este filme e, portanto, achava eu que estava imune à temática dos tubarões. E confirmei isso quando pela primeira vez vim passar férias ao arquipélago dos Açores, em 1980. E a certa altura, como era filho do médico, na Ilha das Flores, não sei o quê, a certa altura lá, acabei por ir parar para dentro de uma corveta que estava estacionada na Baía da Ribeira da Cruz, perto de Santa Cruz das Flores, e a certa altura apareceu um tubarão por ali pelo lado. E eu estava na ponte, 9 aninhos, já disse a minha idade, tenra idade, e fiquei excitadíssimo com o facto do tubarão estar ali à volta, e virem para as pessoas e dizem, se a gente mexesse a roda do leme, que era para ele se atrair pelo leme e pelo padre do leme e para as pessoas podermos ver o tubarão em melhores condições. E o oficial disse, sim, boa ideia, e tu, ó Marinheiro Santos, traz a G3 que é para a gente dar cabo dele. Eu fiquei estarrecido, como é que era possível, mas de facto as outras pessoas estavam muito embrenhadas e estão muito embrenhadas na questão dos tubarões, como esses demoníacos seres que nos vão matar a qualquer momento e que andam a circundar as águas, afiando os dentes para nos maltratar. E não é assim na realidade. Bom, em 1994, por diversas peripécias da vida, eu vim ter ao arquipélago dos Açores, aí já não para passar férias, mas para viver. E nessa altura percebi uma coisa que é extraordinariamente importante e que acho que devo enfatizar aqui nas conferências TED. É que se nós queremos ter soluções no nosso arquipélago, principalmente nas ilhas de menor dimensão, nós temos que as fazer. E foi por isso que eu me envolvi numa organização que tinha aquele símbolo que é muito avant-garde, que eram os Amigos do Conservatório da Horta, e em que nós promovíamos concertos de música erudita. Não existia isso na Horta regularmente e nós resolvemos meter mãos à obra e fazê-lo. Dessa mesma geração, digamos assim, houve mais uns quantos colegas, cada um deles na sua temática, foi desenvolvendo algumas organizações, alguns movimentos que ainda subsistem, como seja o Teatro de Jesus Bandarra, não tão conhecidos, o Observatório do Mar dos Açores e mesmo uma empresa chamada Subzero. Tudo isto nasceu de pessoas que aterraram, digamos assim, na Ilha do Faial e que começaram por eles próprios a dizer que se nós queremos ter esta solução, se nós queremos ver bom teatro, temos que fazer bom teatro. Se nós queremos ter música que nos agrade, temos que a fazer. Se nós queremos ter intervenções ao nível das organizações não governamentais, temos que as suscitar. Se queremos ter soluções empresariais, temos que as fazer. E isto é importante. E tudo isto se cruza um bocadinho com os tubarões, como já vamos ver à frente. Bom, mas isto são tubarões. E em 1995, no arquipélago dos Açores, junto ao vulcão dos Capelinhos, pela primeira vez eu vi um tubarão debaixo d'água. E estava emocionadíssimo, estava tão emocionadíssimo, excitado, que a melhor fotografia que lhe consegui tirar foi esta. Não correu bem. Passados alguns anos, mais precisamente 10 anos, pela segunda vez, e reparem, eu tenho, porque sou biólogo marinho, de formação e de formação, eu tenho centenas de mergulhos feitos no arquipélago dos Açores, para estudar, ou para ajudar a estudar, para caracterizar tudo aquilo que meta debaixo d'água, digamos assim. Tive que esperar 10 anos para pela segunda vez conseguir ver tubarões debaixo d'água. Desta vez já estava mais treinado e já consegui tirar um retrato mais ou menos. E isto aqui foi tirado nos Ilhéus das Formigas, naquele território imerso mais remoto dos Açores. Portanto, aqui as coisas já começaram a correr bem. Em 2010, por iniciativa do Governo, foi criado um departamento, um serviço executivo, com a competência dos assuntos do mar. E, ao mesmo tempo, curiosamente, foi criada uma área protegida no Banco Condor, perto da Ilha de Faial, mas com uma ligação muito forte também à Ilha do Pico, por causa das empresas que exploram o local, em que, no mesmo momento, ou praticamente no mesmo momento que foi declarada a área marinha protegida, foi constatado que era possível fazer observação de tubarões. Isto tudo aconteceu há poucos anos atrás. E hoje em dia já temos uma indústria florescente. Mas voltando à temática da Direção Regional dos Assuntos do Mar, nessa altura nós temos que fazer uma caracterização do que é que tínhamos à nossa volta e quais eram os principais problemas. Mais uma vez, não sendo exaustivo,
Há problemas relacionados com a sobreexploração do mar, também acontece em terra em relação à agricultura, em relação a certos setores agrícolas e principalmente da utilização urbanística em terra. Há espécies alienígenas, já vamos falar mais à frente sobre isso. Há a gestão de resíduos, que também tem implicações, obviamente, nas zonas subaquáticas. Nas zonas balneares, enfim, há uma problemática da boa gestão das zonas balneares, que nós resolvemos muito rapidamente, não interessa agora como. E há conflitos de utilização, porque toda a gente quer utilizar os melhores locais para pescar, para utilizar de nível turístico, enfim, para fazer extração de inertes, e, portanto, há conflitos de utilização. E então surgiu, neste contexto, acaba por surgir a observação de tubarões, esta nova atividade. Eu tenho que salientar aqui, porque tem que ser justo, as fotografias que vocês vão ver não são minhas, e eu tentei sempre... Ops, o que é que eu fiz? Foi coisa horrível. Eu tentei sempre identificar os autores, e aqui está esta, por exemplo, é de Jorge Fontes, e então surgiu esta nova atividade que permite tirar fotografias como estas. Nós, pensando no contexto europeu, este é o único sítio que a 4 horas de viagens do centro da Europa nós podemos ter quase garantidamente aproximações deste género com estes magníficos seres. E, como podem ver, eles têm dentes. Bom, e esta é uma atividade de excelência. De facto é uma atividade de excelência porquê? Porque agrega algumas coisas que são extraordinariamente cativantes em relação ao turismo. Primeiro, Açores. Os Açores estão na moda. As pessoas querem vir aos Açores, não vêm por diversas razões, entre as quais por pensarem que é complicado e na realidade não é. Outra das questões é o azul. O azul, aliás, alguém constatava no outro dia que todos os partidos políticos candidatos às próximas eleições escolheram o azul como sua... Aconteceu aqui qualquer coisa? Aqui no pad. Ok, eu continuo. Todos os partidos políticos escolheram o azul como cor de fundo em relação às próximas eleições. Provoca emoções. Obviamente que os tubarões são assim. Desenvolve-se no oceano. O oceano, por muitas razões, está na moda em todo o mundo. É um desporto radical. As pessoas querem aventuras, querem emoções, querem estar na linha da frente, digamos assim. Aliás, há pessoas que defendem que a observação de tubarões não devia ser feita porque é demasiado perigoso. Mas no dia que for deixar de ser perigoso, deixa de ser observação de tubarões. E, portanto... E depois, por outro lado, também a palavra tubarões, obviamente, é extraordinariamente cativante. Portanto, esta é uma atividade que tem tudo para dar certo. Na realidade, falta uma componente que é compreender exatamente qual é a ecologia destes animais, porque, de facto, há dias em que eles estão, há dias em que eles não estão. Na última semana, por aquilo que já foi transmitido pelos operadores, os tubarões desapareceram de algumas das zonas tradicionais de observação no arquipélago dos Açores. Aparentemente, isto está relacionado com a passagem do Gordon, portanto, é natural que nos próximos dias volte tudo à normalidade, mas o que é certo é que nós ainda não entendemos tudo. E não entendendo tudo, não podemos garantir a um turista que está em Frankfurt ou em Munique, que chega 4 horas depois do arquipélago dos Açores e que passado 8 horas está dentro da água com estes animais. Ainda não conseguimos fazer isso. Mas de qualquer forma, eles já vêm. Ora bem, quando começou esta atividade, tal e qual como quando começou a atividade do whale watching, nós tentámos fazer imediatamente um código. Ou seja, uma primeira aproximação às regras que devem ser cumpridas para que a atividade tenha sucesso, por um lado, e por outro lado, para que seja segura. E, curiosamente, de imediato, houve vários parceiros, que são estas empresas, 2 do PIC e 2 do FEAL, que se envolveram muito afincadamente na elaboração deste código, em conjunto com a Universidade dos Açores e em conjunto com 2 direções regionais do Governo. E elaboraram um código que tentou resolver essencialmente estes problemas. As questões da invasão territorial nos tubarões, não é? De facto, ter um ser humano com esta parafernália toda junto a um animal deste género é um fator de invasão. Depois há interferência e há uma questão muito complicada de resolver, tem a ver com a alimentação. Para os operadores turísticos é muito mais fácil, se estiverem a alimentar os tubarões, eles aproximarem-se de não fazer. Obviamente, estar a alimentar animais selvagens e eles confundirem de repente o alimento com a perna ou com a mão ou com a cabeça de alguém, pode não correr bem. E, portanto, isso tinha que ser, de alguma forma, debelado com este código de conduta. Este código de conduta é um código que acabou por ser amenizado por diferentes estágios de desenvolvimento entre todos aqueles parceiros e hoje em dia é seguido. E, por exemplo, a alimentação já não é feita no arquipélago dos Açores para esta atividade. Em relação ao código, o código é extraordinariamente importante porque vai ser a partir deste código que vai ser feita a legislação. Isso aconteceu também em relação à observação de cetáceos e é extraordinariamente importante. Em relação a este código, ele começa com a preparação da própria atividade, depois tem a ver com a segurança. Aqui assim eu pus um tubarão de uma espécie diferente que também pode ser visto nos Açores, que são os rinquins. Estes tubarões são muito mais perigosos do que os anteriores
felizmente há menos, e também, de facto, não houve problema absolutamente nenhum. Portanto, segurança dos mergulhadores, obviamente. O bem-estar animal, nós temos que garantir que os animais não são maltratados por diversas razões, entre as quais, porque se os tratarmos mal é natural que eles desapareçam e, portanto, de alguma forma estaremos a prejudicar a galinha dos ovos de ouro. A postura que os próprios operadores devem ter dentro da água, outros fatores que foram considerados pertinentes na altura que estamos a elaborar o código de conduta, e depois existe um formulário em que todos os dias os operadores turísticos podem descarregar informação na internet e usufruir da informação que é descarregada por outros. À partida, parecíamos que isto não podia funcionar, porque nunca ninguém iria dar informação à concorrência, mas o que é certo é que o desconhecimento sobre a atividade é tão grande que neste momento existe um grande voluntarismo para que possamos, digamos, engrandecer a quantidade de informação e compreender melhor o que é que se passa com os tubarões. Esta é uma nova atividade. Esta é uma atividade que nasceu porque as pessoas que estavam no arquipélago dos Açores, durante 10 anos, andaram à procura da solução para se poder fazer a observação de tubarões. E conseguiram encontrá-la quando foi criada uma área protegida e em que se conseguiu compreender como é que se poderia fazer a aproximação a estes animais. Portanto, esta é uma atividade extraordinariamente interessante. Agora, acontece que nós já estamos em 2012 e não podemos ficar pela observação de tubarões. Nós, em relação ao mar dos Açores, temos que chegar muito mais longe. Nós chegámos às ilhas em 1427, mas já não estamos naquele ano, estamos muito mais tarde e temos que ter outras soluções. E para ter outras soluções, obriga ao desenvolvimento sustentável que se falava anteriormente, em ter primeiro que tudo conhecimento. Como o relógio não está a funcionar, quando eu estiver a falar de mais, digam. Está bem? Muito bem. Pronto, esse conhecimento, no caso da temática marinha, nasce, obviamente, daquilo que a caracteriza, nomeadamente a biodiversidade, que é diferente e que tem características especiais no arquipélago dos Açores, e isso motiva, obviamente, a sua visitação. Mesmo em relação aos peixes, e só existe uma espécie endémica de peixe no arquipélago dos Açores, e nós podemos pensar, bom, então não é muito interessante, mas nós já vimos que em relação aos tubarões é interessante, e em relação à maioria das espécies também acaba por ser interessante, porque elas aqui atingem características diferentes dos outros locais. Por exemplo, este peixe-cão, numa outra zona qualquer do globo, teria metade do tamanho que atinge no arquipélago dos Açores. Isto para os mergulhadores, obviamente, é extraordinariamente interessante. Para além da observação de tubarões, a observação de cetáceos é uma atividade extraordinariamente interessante. Mais uma vez, nasceu porque alguém pensou, alguém teve a visão que poderia ser uma atividade com sucesso, e hoje em dia movimenta qualquer coisa como 20 milhões de euros por ano no arquipélago dos Açores. Não diretamente, mas indiretamente. A exploração de inertes, nomeadamente com os agregados que são retirados do fundo do mar, as areias, é extraordinariamente importante. Aqui está simbolizado com as atividades de rastreio das próprias areias para saber qual é o manancial que existe no arquipélago dos Açores, portanto, começando com o conhecimento, planeamento e depois a ação, neste caso a ação é a extração. As pescas no arquipélago dos Açores têm uma extraordinária importância, mas não podemos ficar pela importância que tem neste momento, e já podemos ver à frente mais outras soluções que possam existir. Neste caso, eu simbolizei aqui algumas pescarias que são consideradas sustentáveis, por muito que a caça submarina a mim me mova alguns anticorpos, porque não gosto de ver animais vivos e depois matá-los, mas pronto, de qualquer forma é sustentável porque é extraordinariamente seletiva. A pesca de atum com saltivar é considerada uma das pescarias mais sustentáveis do mundo. A pescaria com linha de mão também é uma pesca que é extraordinariamente adequada ao ambiente marinho, seja onde for, e a pesca de charro em eslavar, que já atingiu há uns tempos atrás níveis de profissionalismo extraordinariamente interessantes no arquipélago dos Açores e que permitiu uma atividade extraordinariamente rentável. Temos imensos montes submarinos. O arquipélago dos Açores neste momento são 9 ilhas. No passado devem ter sido muitas mais. E essas ilhas foram efêmeras, foram vulcões submarinos que atingiram a superfície ou não e que estão debaixo de água nesta altura. Existem dezenas de potenciais ilhas que estão debaixo de água no arquipélago dos Açores. E estes montes submarinos agregam espécies que não são muito comuns. E, portanto, é extraordinariamente interessante. Obviamente, o arquipélago dos Açores, estando basicamente entre o continente americano e o continente europeu, entre o velho e o novo mundo, criou-se que tem uma dimensão geoestratégica extraordinariamente importante, extraordinariamente interessante. Aquilo que estamos a fazer neste momento, neste preciso momento, em relação à caracterização dos nossos mares, é verificar quanto é que ele vale. E nós, nesta altura, já podemos saber, em relação ao arquipélago dos Açores, principalmente em relação ao Grupo Central, quanto é que cada parcela do nosso mar vale em termos da utilização que é feita atualmente. Por exemplo, em relação à pesca, ao big game fishing, à pesca grossa, nós sabemos que o Monte Condor, Monte Submarino Condor, que hoje em dia é área protegida, tem um valor extraordinariamente interessante.
Mas se nós formos para as outras atividades, como seja o mergulho com escafandro autónomo, a zona do Monte da Guia dos Ilhéus da Madalena, neste caso estas duas ilhas, são aquelas que são mais interessantes. Se nós formos para uma atividade como seja a observação de cetáceos, a zona do sul do Pico assume uma maior importância. Ou seja, se nós quisermos hierarquizar a utilização, nós, com a caracterização que já fizemos, podemos definir perfeitamente o que é que vamos perder e ganhar por dizer esta atividade vai se desenrolar ou aquela não se vai desenrolar. E pronto, com tudo isto podemos chegar à fase inspiracional, digamos assim. E estando na fase inspiracional, nós temos que relembrar que houve inspiração para a questão da observação de tubarões, mas que terá que haver inspiração no futuro para a utilização alargada dos nossos fundos submarinos, nomeadamente para a investigação científica. Já existe um trabalho extraordinário feito pela Universidade dos Açores, mas há espaço para mais. Esta aqui é uma infografia de toda a atividade científica que foi desenrolada no Banco Condor. O Banco Condor é um monte submarino. Nós temos centenas de montes submarinos no arquipélago dos Açores, todos eles potencialmente extraordinariamente interessantes para a ciência. A arqueologia subaquática já tem alguns sítios no arquipélago dos Açores que são extraordinariamente interessantes e utilizados para visitação, como seja a Baía de Angra ou o Dory em São Miguel. Mas aqui, na Ilha do Pico, temos o Caroline. É uma temática que pode ser explorada no futuro, aqui no Pico e no Conselho da Madalena. A observação de aves no mar já começou a ser feito no caso da Ilha Graciosa, com a observação do painho de Monteiro, uma ave endémica dos Açores, mas pode ser alargada a todas as ilhas. As pescas têm que se movimentar para zonas mais profundas e mais intensas do ponto de vista da exploração, como seja a pesca de peixe-espada preto. Já é feito no arquipélago dos Açores, mas o manancial ainda permite mais. Volto a repetir, quando eu estiver a falar de mais, digam-me que é para... como eu não sei qual é o tempo. Em relação à utilização de peixe de uma forma diferente, a ictioterapia, porque não? Nós temos peixes que adoram comer os fungos e que existem nos nossos, nomeadamente nos nossos pés. Porque é que não temos isto no arquipélago dos Açores? Podemos vir a ter no futuro. Em relação às espécies invasoras, esta é a Caulerpa webiana, uma alga terrível que está na Baía da Horta, que temos uma dificuldade enorme em erradicar, e já começa a haver empresários interessados em fazer a exploração comercial desta alga. Porque não? Está aí, é uma oportunidade. Em relação às algas de uma forma mais alargada, elas podem servir para fazer sequestros de carbono. Nós temos problemas terríveis em relação ao carbono e aos hidrocarbonetos, e as algas podem absorver esse carbono e impedir as alterações climáticas. Para a produção energética, a alternativa, mais uma vez, as algas podem ter também uma solução. Para a farmacologia, para a produção de agar, como existiu no passado no arquipélago dos Açores, podemos fazê-lo. Está aí. Em relação aos resíduos que circulam pelo oceano, nós podemos pensar à partida que são um enorme problema e são. Mas se nós conseguirmos, e ali vimos uma tartaruga e aqui vimos uma baleia. A tartaruga foi apanhada no Faial, naquelas condições, e esta baleia foi fotografada aqui a sul do Pico com um aparelho de pesca agarrado. Mas se nós conseguirmos uma solução para isto, como seja, por exemplo, a utilização de veículos autónomos aquáticos para limpar o lixo, nós temos uma solução para zonas vastíssimas do oceano em que esta temática é extraordinariamente problemática. Nós podemos fazê-lo aqui no arquipélago dos Açores. A energia das ondas já tem uma central, uma unidade protótipo aqui na Ilha do Pico, mas quem sabe no futuro poderá ser associada a outras temáticas de energias mesmo no offshore, como seja estes dispositivos chamados wind float. E se em algumas zonas do mundo é complicado utilizar este tipo de estruturas, especialmente se tiverem uma grande dimensão por causa dos conflitos de utilização, no caso do Mar dos Açores, só na sua subárea da Zona Económica Exclusiva são 1 milhão de quilómetros quadrados. Grande parte deste mar não pode ser utilizado para as pescas porque é demasiado profundo. Por que é que não podemos ter essas estruturas? Quem sabe fica a sugestão para explorarmos. No Mar dos Açores temos fontes hidrotermais de grande profundidade, aquelas que já fomos... que já fomos agraciados pela WWF em relação à sua boa gestão. Mas estas fontes hidrotermais de grande profundidade também são agregadoras de metais preciosos. E existem algumas companhias internacionais interessadas em vir fazer a exploração do Mar dos Açores. Por exemplo, já foram identificados nas missões científicas feitas que existem crostas de ferro manganês com altos teores em níquel, cobalto, platina, cobre, zinco, prata, ouro e tudo isto tudo isto no arquipélago dos Açores. Números que não são nossos, números que não são do governo dos Açores apontam para que esta temática pode ter um rendimento anual na ordem dos 60 mil milhões de euros. 60 mil milhões de euros. São dezenas de vezes as necessidades financeiras do arquipélago dos Açores por ano. Obviamente que nem tudo isto será lucro para a região, obviamente, nem para o país, mas a temática está aí. E se nós nos envolvermos, principalmente para as novas gerações, se nós nos envolvermos, porque isto é uma coisa que vai acontecer entre 5 a 10 anos no futuro, se nós nos envolvermos, nós vamos tirar rendimentos. Nós vamos poder ser uma componente importante do desenvolvimento sustentável destas temáticas, se nós nos envolvermos.
se nós fizermos. Se nós fizermos como houve um rapaz aqui da Madalena que pegou nesta ideia e fez. E o que é preciso na realidade no arquipélago dos Açores, nesta altura, é fazer. Muito obrigado.